Preste atenção, porque hoje você vai conhecer a história de um homem que ousou enfrentar o maior império da Terra. Sem espada, sem exército, sem coroa. Um homem que nasceu para morrer, mas que viveu para libertar. Seu nome é Moisés. E a sua história não é apenas um registro antigo nas páginas da Bíblia. É um espelho da nossa própria jornada entre o medo e a fé. Há momentos na vida em que Deus nos chama para algo que parece impossível. Ele nos pede para levantar quando tudo dentro de nós quer se esconder. Ele nos envia para enfrentar gigantes quando ainda nos sentimos pequenos. Foi assim com Moisés. Um homem que fugiu do Egito com medo e voltou com a coragem de Deus. Um homem que descobriu que o verdadeiro poder não vem do trono, nem do ouro, nem das armas, mas de uma voz que fala no silêncio do deserto. O Egito era a civilização mais poderosa do mundo. Suas pirâmides tocavam o céu, seus exércitos eram imbatíveis e o faraó era visto como um deus entre os homens. Ninguém ousava desafiá-lo, ninguém exceto um pastor de ovelhas guiado pela fé. Moisés não tinha nada que o mundo valorizava, mas tinha tudo o que o céu procurava: obediência. E essa obediência o tornaria o instrumento de uma das maiores libertações da história. Mas antes de erguer o cajado diante do mar, Moisés precisou erguer o coração diante de Deus. Ele precisou entender que a voz que chama também capacita, que o Deus que envia também sustenta. E é aí que a história dele toca a nossa, porque cada um de nós carrega dentro de si um chamado, um propósito que parece grande demais para nossas mãos fracas. Quantas vezes Deus já te pediu algo que parecia impossível? Quantas vezes você se escondeu dizendo: eu não sou capaz? Moisés também disse isso. E mesmo assim, Deus o escolheu. Enquanto o Egito se prostrava diante de deuses de pedra, Moisés se prostrava diante do Deus vivo. E essa foi a diferença. Porque quando o homem se curva diante de Deus, o impossível se curva diante dele. Essa história é sobre coragem, mas também é sobre transformação. É sobre um fugitivo que se tornou libertador. Sobre um homem que trocou o palácio pelo propósito. Sobre o poder de um encontro que muda tudo. E talvez hoje você também esteja em um deserto. Talvez tenha fugido de algo ou se perdido entre o medo e o fracasso. Mas assim como Moisés, Deus ainda está te chamando, não para que você volte ao passado, mas para que enfrente o seu Egito interior e liberte aquilo que ele plantou dentro de você. Porque enquanto houver fé, nenhum império é grande demais. Então, se essa história já começou a tocar algo dentro de você, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, nós mergulhamos fundo nas histórias que moldaram a fé, para lembrar que o mesmo Deus que libertou o Egito ainda liberta corações hoje. O Egito respirava medo. O faraó, tomado pela arrogância, havia decretado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Ele temia que o povo escravizado crescesse, temia perder o controle, temia o poder de um Deus que ele não conhecia. E na tentativa de silenciar uma promessa, mandou matar gerações inteiras. Mas Deus nunca se cala quando o homem tenta apagar o destino que ele escreveu. Entre os gritos das mães e o choro dos bebês condenados, nasceu Moisés, um pequeno menino em meio a um império de morte. Sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses, arriscando a própria vida. Cada respiração daquele bebê era um desafio ao decreto de Faraó. Cada instante em silêncio era um ato de fé. E quando ela não pôde mais escondê-lo, colocou-o dentro de um cesto e o lançou sobre as águas do Nilo. Naquele momento, o rio se tornou um altar e o cesto um milagre flutuante. Deus moveu as correntes do destino. O mesmo rio que levava os filhos à morte foi o rio que salvou Moisés. A filha do faraó o encontrou e, movida por compaixão, o acolheu. É irônico o homem que mandou matar, sem saber, alimentou o libertador
que destruiria sua tirania. Assim é Deus, ele usa o impossível como caminho, o improvável como instrumento e transforma o medo em milagre. Há algo profundamente simbólico nisso. Moisés nasceu cercado por inimigos, mas foi sustentado pelas mãos do próprio inimigo. Isso nos lembra que Deus não precisa mudar as circunstâncias para te proteger, ele te guarda dentro delas. Às vezes, o perigo não é removido, mas a promessa é blindada. E é assim também com você. Talvez hoje você esteja cercado por pessoas, ambientes ou desafios que parecem te ameaçar. Mas saiba se Deus tem um propósito sobre a sua vida. Nenhuma força contrária é capaz de destruí-lo. Moisés cresceu no palácio, alimentado pela riqueza do Egito, educado entre os príncipes e treinado nas artes da guerra e da sabedoria. Mas mesmo em meio ao luxo, Deus preservou sua essência. Ele era um hebreu no coração, mesmo vestido como egípcio. Isso é o que o propósito faz, ele te acompanha, mesmo quando o mundo tenta te disfarçar. E talvez você também esteja em um palácio que não é seu, em um lugar onde parece não pertencer, tentando se encaixar em algo que não reflete quem você é. Mas lembre-se, Moisés não foi chamado para ser príncipe, foi chamado para ser libertador. Deus não desperdiça nenhum capítulo da história. O cesto no Nilo, o palácio de Faraó, o abraço da princesa, tudo fazia parte do plano. Antes de Moisés libertar o povo da escravidão, Deus o libertou da ilusão do poder. Ele precisava crescer entre reis para aprender a enfrentá-los. Precisava provar o sabor da grandeza, para entender o valor da humildade. E é assim com cada um de nós. Deus usa o lugar onde você está hoje para te preparar para onde você ainda vai estar. O nascimento de Moisés foi um protesto divino contra a morte. Foi Deus dizendo ao império: você pode tentar destruir o futuro, mas o futuro já nasceu. E talvez essa seja a mensagem para o seu coração: o que Deus colocou dentro de você também nasceu em meio à guerra. Pode ter sido ferido, ameaçado, desacreditado, mas ainda está vivo, flutuando sobre as águas do tempo, esperando o momento certo para ser levantado. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te salvou sem que você percebesse? Quantas vezes ele te manteve escondido até que fosse a hora de aparecer? Moisés foi protegido no silêncio, e talvez o seu silêncio agora também seja proteção. Porque quando Deus decide revelar um propósito, nem o império mais poderoso da terra pode impedir. E é apenas o começo da jornada. O bebê salvo das águas um dia levantaria o cajado diante do mar. Mas antes de dividir as águas, ele precisou aprender a confiar nelas. O tempo passou, e aquele bebê salvo das águas agora caminhava pelos corredores dourados do palácio mais poderoso do mundo. Moisés era um príncipe, vestia as melhores roupas, comia à mesa dos deuses egípcios, tinha servos, professores e guerreiros ao seu redor. Tudo o que um homem poderia desejar estava diante dele. Mas algo dentro de Moisés não se encaixava. Era como se sua alma sussurrasse: você não pertence a este trono. Entre o som dos tambores e o brilho do ouro, Moisés sentia o peso de uma pergunta que não o deixava dormir. Quem sou eu? Crescido como filho da filha de Faraó, mas nascido do sangue hebreu, ele vivia entre dois mundos, um que o alimentava e outro que o chamava. É o dilema de todos nós quando o propósito começa a bater à porta. Você já sentiu que o lugar onde está, por mais confortável que pareça, não é o lugar onde você deve estar? Essa inquietação, muitas vezes, é Deus te lembrando de quem você é. Enquanto Moisés crescia em sabedoria e poder, o povo hebreu continuava a sofrer sob os chicotes dos capatazes. Ele via da sacada do palácio o mesmo povo que carregava pedras e ergueu as pirâmides. Via lágrimas, ouvia gritos e mesmo cercado de luxo, algo em seu coração se revoltava.
O sangue do escravo pulsava no corpo do príncipe. E é nesse ponto que muitos falham, confundem prosperidade com propósito. Moisés tinha tudo, mas ainda não tinha encontrado o sentido de nada. Um dia, ao sair do palácio, ele viu um egípcio espancando um hebreu. A ira e a justiça se misturaram em seu peito. Sem pensar, Moisés interveio e matou o egípcio. Foi o instante em que o príncipe se tornou fugitivo. Aquele ato, nascido de impulso e compaixão, mudou o destino de um império. O mesmo homem que seria libertador se viu agora como assassino. O mesmo que nasceu para liderar, agora fugia de si mesmo. Mas há uma lição escondida nesse erro. Antes de Deus usar Moisés para libertar um povo, ele precisou libertá-lo da ideia de que a força humana pode resolver problemas espirituais. Moisés quis agir por conta própria e o resultado foi desastroso. Ele descobriu que o propósito sem direção divina é uma espada nas mãos erradas. Quantas vezes nós também tentamos fazer a vontade de Deus no nosso tempo, do nosso jeito, e acabamos nos perdendo no caminho? Ao fugir do Egito, Moisés deixou para trás tudo o que conhecia: o poder, o conforto, o nome, o status. E é exatamente aí que Deus começa a trabalhar, quando o homem perde tudo que o sustentava e só resta o que realmente importa. Moisés precisou deixar o palácio para descobrir o deserto. Precisou perder o trono para encontrar a voz de Deus. A vida no palácio o preparou para entender o inimigo que enfrentaria um dia. Ele aprendeu as estratégias de guerra, o sistema de autoridade, a mente dos reis. Mas era no silêncio do deserto que aprenderia a ouvir a mente de Deus. O Egito o ensinou a comandar homens, o deserto o ensinaria a servir ao Eterno. Deus, em sua sabedoria, usa até os lugares errados para nos treinar para o certo. Talvez você esteja em um Egito agora, um ambiente que parece bonito, mas que aprisiona a sua essência. Um trabalho, uma rotina, um relacionamento, uma vida que brilha por fora, mas sufoca por dentro. Se o seu coração sente que existe algo mais, é porque Deus está sussurrando o mesmo que disse a Moisés. Você não nasceu para o ouro, nasceu para o propósito. A verdadeira riqueza não está em onde você está, mas em quem te chamou para sair de lá. E quando Moisés partiu, carregava consigo apenas lembranças e arrependimentos. O homem que fora tratado como Deus agora caminhava como um simples homem. E foi exatamente nesse contraste entre o poder e o pó que Deus começou a forjar o libertador. Porque antes de enfrentar Faraó, Moisés precisaria enfrentar a si mesmo. O sol ardia sobre as areias do deserto enquanto Moisés caminhava sozinho, sem destino, sem direção, sem esperança. Cada passo que dava afastava-o do Egito e aproximava-o de um novo capítulo que ele ainda não compreendia. A poeira cobria suas vestes reais, o ouro havia ficado para trás, e o que antes era glória, agora era apenas silêncio. Ele fugia não apenas de Faraó, mas de si mesmo. O príncipe agora era apenas um homem cansado, perseguido pela culpa e pela dúvida. Durante dias, Moisés vagou por aquele vazio. O deserto, com seu calor escaldante e noites geladas, parecia um espelho de sua alma seco, quebrado, perdido. E é exatamente nesse tipo de cenário que Deus escolhe falar. Porque o deserto é o lugar onde o barulho do mundo se cala e a voz de Deus se torna audível. Foi no deserto que Moisés descobriu que às vezes Deus precisa nos despir de tudo para nos vestir de propósito. Ao chegar em Midian, Moisés encontrou um poço, símbolo de vida, em meio à aridez. Lá, defendeu as filhas de Jetro, um sacerdote da região, e foi acolhido em sua casa. Ele se casou com Zípora, teve filhos e passou anos como pastor de ovelhas. O homem que um dia comandou exércitos agora guiava rebanhos, mas não era castigo, era treinamento. Deus o tirou das cortes do Egito para ensiná-lo a guiar com mansidão. O cajado, que um dia seria instrumento de milagres, começou como ferramenta de pastor.
E aos olhos de Deus não havia rebaixamento, mas lapidação. O deserto, que muitos temem, é o lugar onde Deus forma líderes. É onde o orgulho morre e a fé nasce. É onde o homem aprende que não precisa ser forte, apenas obediente. Moisés aprendeu que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quantas vezes você se sentiu esquecido por Deus? Quantas vezes olhou ao redor e só viu poeira, solidão, portas fechadas? Talvez o que você chama de esquecimento seja apenas o seu deserto de transformação. Deus não esqueceu de Moisés, apenas o estava preparando no anonimato. Durante 40 anos, Moisés viveu sem glória, mas com paz. A pressa que o fez matar um egípcio foi substituída pela paciência de um pastor. O homem impetuoso deu lugar a um homem manso. E essa metamorfose foi essencial, porque Deus nunca confia grandes missões a corações impacientes. O deserto não o puniu, o purificou. Há um momento em que o ser humano precisa perder o controle para entender que nunca o teve. Moisés precisou se render. E é curioso pensar que enquanto ele acreditava que sua vida havia acabado, Deus estava apenas começando o capítulo mais importante. O deserto, que parecia o fim, era na verdade o caminho para o monte onde ele encontraria a sarça ardente. Assim também é conosco. O que hoje parece silêncio pode ser o prelúdio de um chamado. O que parece derrota pode ser a fundação de uma missão. O deserto não é um castigo, é um convite. É o lugar onde Deus se revela de maneira mais íntima. Foi ali que Moisés aprendeu a ouvir o vento e perceber Deus no invisível. Cada amanhecer sobre as dunas era uma lição de humildade. Cada noite estrelada, um lembrete de que há um Criador observando tudo. E quando o tempo se cumpriu, Deus o chamou. Não de um trono, não de uma guerra, mas de uma chama. O homem que fugiu de tudo seria chamado de volta, não como fugitivo, mas como libertador. O deserto o havia mudado. A vergonha deu lugar à sabedoria, à dúvida, à fé. E quando a voz de Deus ecoou de dentro da sarça, Moisés finalmente entendeu: o deserto não o destruiu, o deserto o preparou. O vento soprava suave entre as rochas de Midian. Moisés, agora com cabelos grisalhos e mãos calejadas, levava o rebanho para o outro lado do deserto. Era mais um dia comum, igual a tantos outros. O silêncio do deserto já não o assustava, ele havia se tornado parte dele. Mas naquele dia, algo mudaria para sempre. À distância, uma luz diferente chamou sua atenção. Uma chama que queimava no topo de um monte, viva, constante, sem se consumir, a sarça ardente. Moisés se aproximou intrigado. Aquele fogo não era como nenhum outro. As chamas dançavam sobre o arbusto, mas as folhas continuavam intactas. Quando ele deu mais um passo, uma voz o chamou pelo nome Moisés. Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E o chão que antes era apenas areia se tornou santo. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, disse o Senhor. Era o primeiro encontro direto de Moisés com o Deus vivo, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E ali, o homem comum se ajoelhou diante do Eterno. Deus revelou o que Moisés jamais imaginaria. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, ouvi o seu clamor e desci para livrá-lo. E agora eu te envio. Moisés ficou em silêncio. Seu coração disparou. Ele, um homem que fugira, agora seria enviado de volta. O mesmo Egito que o feriu agora seria o cenário do seu propósito. Mas Moisés hesitou. Quem sou eu para ir a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? E Deus respondeu com uma das frases mais poderosas de toda a Escritura: eu estarei contigo. Essas 4 palavras mudaram tudo. Não era mais sobre quem Moisés era, mas sobre quem o acompanhava. Não era mais sobre capacidade, mas sobre presença. Deus não escolheu Moisés por força, mas por disponibilidade. Quantas vezes nós também questionamos: quem sou eu?
Quantas vezes olhamos para nossas falhas e achamos que não somos dignos? Mas Deus nunca chamou os perfeitos, Ele chamou os dispostos. Ele escolheu o improvável para confundir o impossível. Moisés, ainda temeroso, tentou argumentar. E se não acreditarem em mim? Então Deus lhe deu sinais. Mandou jogar o cajado no chão e ele se transformou em serpente. Mandou colocá-lo de volta nas mãos e ele voltou a ser madeira. Depois pediu que colocasse a mão no peito e ela ficou leprosa. Depois foi curada. Cada sinal era uma lição espiritual. Deus mostrava que o mesmo objeto comum, um simples cajado, podia se tornar instrumento divino quando entregue em suas mãos. Assim também é conosco: aquilo que parece comum, nas mãos de Deus, se torna extraordinário. O problema nunca é o cajado, mas a quem ele pertence. Ainda inseguro, Moisés disse: Senhor, eu não sei falar bem, sou pesado de língua. E Deus respondeu: Quem fez a boca do homem? Quem o faz mudo, ou surdo, ou que ouve, ou que vê? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois eu estarei com tua boca e te ensinarei o que deves falar. Mesmo assim, Moisés resistiu. O medo era grande. Então Deus, em sua paciência, permitiu que Arão, seu irmão, o acompanhasse. Deus não desistiu de Moisés e ele também não desiste de nós. Quando o medo fala alto, ele responde com propósito. A sarça ardente representa o coração de Deus, um fogo que queima sem destruir, que ilumina sem consumir. E o chamado de Moisés é o mesmo chamado que ecoa dentro de cada um de nós. Deus ainda fala no deserto, ainda chama pelo nome, ainda envia pessoas simples para cumprir missões impossíveis. Talvez o seu Egito seja uma situação, um trauma, uma batalha interior. Mas a voz ainda diz: eu te envio. E foi assim, com o cajado na mão e o coração tremendo, que Moisés desceu do monte. O homem que fugiu agora voltava. O deserto havia se tornado o lugar do seu renascimento, e o Egito, que antes era o lugar da sua vergonha, seria agora o palco da glória de Deus. Porque quando o fogo divino toca o coração de um homem, nem o império mais poderoso pode apagá-lo. O Egito não era mais apenas uma lembrança distante, era o campo de batalha entre a fé e o orgulho. Moisés voltou, não como príncipe, mas como profeta. Carregava o mesmo cajado que um dia usou para guiar ovelhas, agora transformado em símbolo do poder divino. E quando seus pés tocaram novamente as areias do Nilo, o homem que havia fugido encontrou o lugar onde sua missão o aguardava. Atrás dele, o deserto, à frente, o império. Mas entre os dois estava Deus. O reencontro com Faraó foi tenso. O palácio ainda brilhava com o ouro das conquistas e os servos ainda curvavam a cabeça diante do trono. O faraó olhou para Moisés e o reconheceu, aquele homem simples que um dia fora parte da realeza. Agora falava com a autoridade de quem carrega uma missão divina. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa o meu povo ir. A voz ecoou pelo salão e o silêncio que se seguiu parecia cortar o ar. Faraó sorriu com desprezo. Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz? Eu não conheço esse Deus e não deixarei Israel ir. Foi nesse momento que a guerra espiritual começou. O que se seguiu não foi apenas uma série de pragas, foi um duelo entre o poder do homem e a soberania de Deus. Cada praga atingia um deus do Egito, desmontando um a um os pilares da idolatria. As águas do Nilo, adoradas como sagradas, transformaram-se em sangue. As rãs, símbolo de fertilidade, tornaram-se praga e podridão. Os piolhos, as moscas, as pestes, as úlceras, cada julgamento era uma mensagem. O que o homem adora, Deus humilha. E enquanto os magos egípcios tentavam imitar os sinais, suas forças se esgotavam. O Egito inteiro começou a tremer, mas o coração de Faraó permanecia endurecido. Ele não lutava apenas contra Moisés, lutava contra o próprio Deus. Quantas vezes nós também agimos assim?
Quantas vezes insistimos em controlar o que Deus já mandou soltar? Faraó representa o ego humano, o orgulho que não quer se curvar. A voz que diz, eu posso sozinho. Mas ninguém vence quando luta contra o Criador. E Deus, em sua paciência, continuava a mostrar sinais, não para provar força, mas para ensinar reverência. Vieram o granizo, os gafanhotos, a escuridão total. O Egito mergulhou em caos. O império mais poderoso da terra agora se ajoelhava diante de um pastor e seu Deus invisível. E mesmo assim, Faraó resistia. Até que veio a última praga, a mais temida, a noite em que o anjo do Senhor passaria sobre a terra e mataria todos os primogênitos do Egito. Mas Deus deu ao seu povo um sinal de salvação, o sangue de um cordeiro sobre os umbrais das portas. Quem tivesse o sinal seria poupado. E naquela noite, o Egito inteiro chorou. Mas as casas marcadas pelo sangue permaneceram em paz. Foi o nascimento da Páscoa, a passagem da morte para a vida, o símbolo da redenção. Moisés, firme diante de Faraó, ouviu finalmente as palavras que esperava vão. Saiam daqui, levem seu povo e adorem o seu Deus. O império havia sido quebrado. A voz do homem mais poderoso do mundo cedeu à voz do Eterno. E ali, diante do trono egípcio, Moisés entendeu o verdadeiro sentido da fé não é gritar mais alto, mas permanecer em silêncio quando Deus fala por você. Essa história não é apenas sobre o Egito, é sobre o coração humano. Todos nós temos nossos faraós, o orgulho, a incredulidade, o medo, o controle. Todos nós precisamos decidir quem governa dentro de nós. O confronto de Moisés foi físico, mas o nosso é espiritual. Quando você se levanta em nome de Deus, os impérios da sua alma tremem. Porque a fé verdadeira não se curva diante do poder do mundo, o mundo é que se curva diante do poder da fé. E assim, o povo começou a marchar. Após 400 anos de escravidão, os filhos de Israel deixaram o Egito, mas à frente deles, o deserto novamente, e atrás, o exército de Faraó. A liberdade havia começado, mas o maior milagre ainda estava por vir, um milagre que o mundo inteiro jamais esqueceria. A madrugada ainda cobria o deserto quando o povo de Israel deixou o Egito. Eram milhares de pessoas, famílias inteiras carregando o pouco que tinham, caminhando em direção ao desconhecido. A lua iluminava o caminho e o cajado de Moisés guiava a multidão. Cada passo era uma mistura de esperança e medo. Eles haviam deixado para trás as correntes, mas não sabiam o que os esperava adiante. A liberdade tinha começado, mas a fé seria provada. Faraó, no entanto, mudou de ideia. O orgulho não se rende facilmente. Ele reuniu seu exército, as carruagens mais rápidas, os cavaleiros mais fortes e partiu em perseguição. O som dos cascos ecoava como trovão sobre a areia. E quando os israelitas olharam para trás, viram o Egito vindo com toda a sua fúria. À frente, o mar. Atrás, a morte. O desespero tomou conta. O povo gritou: "Por que nos tiraste do Egito? Era melhor morrer como escravos do que aqui no deserto." Mas Moisés se manteve firme. Ele ergueu a voz e disse: "Não temais. Permanecei firmes e vereis o livramento que o Senhor vos concederá hoje. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis." Aquelas palavras pareciam impossíveis diante do cenário. O mar à frente, o exército atrás. Não havia saída. Mas é exatamente quando tudo parece perdido que Deus revela quem Ele é. O vento começou a soprar forte, e Deus disse a Moisés: "Ergue o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o." Moisés obedeceu, e naquele instante o impossível aconteceu. As águas se ergueram como muralhas à direita e à esquerda, e o chão se abriu diante deles. O mar, que antes era obstáculo, se tornou caminho. O povo atravessou entre paredes de água, guiado pela presença de Deus em forma de fogo e nuvem.
Imagine a cena, o som das ondas paradas, o cheiro do mar aberto, o silêncio reverente do milagre acontecendo diante dos olhos. Cada passo dado era um ato de fé. Assim é com todos nós. Há momentos em que Deus não remove o mar, mas manda atravessar por dentro dele. O caminho da fé não é sempre seco, é molhado de lágrimas, moldado pelo vento e sustentado pela confiança. Quando o último israelita pisou na outra margem, Moisés voltou-se para o mar e estendeu novamente o cajado. E as águas voltaram ao seu lugar, cobrindo o exército de Faraó. Nenhum inimigo sobreviveu. O mesmo mar que foi caminho para o povo foi o túmulo dos opressores. E ali, diante da imensidão do oceano e da força de Deus, Moisés cantou: "O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me salvou." Aquele cântico ecoou por gerações, o hino da libertação, o som da vitória que nasce da fé. Mas o significado do Mar Vermelho vai além do milagre físico. Ele representa a travessia da alma humana, o ponto onde precisamos deixar o passado se afogar para alcançar o futuro que Deus preparou. Cada um de nós tem um mar para atravessar, um medo, um pecado, uma dor, uma dependência, uma lembrança. E o cajado de Moisés simboliza aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para abrir caminhos onde não existem. Você já esteve diante de um mar impossível? Já olhou para algo e pensou: não há saída? Pois é nesse instante que o céu sussurra: ergue o teu cajado, faça o que pode, e Deus fará o que só Ele pode. A travessia não é apenas o milagre das águas, é o milagre da confiança. Moisés não sabia o que aconteceria, mas deu o primeiro passo. E é isso que Deus espera de nós, um passo. A fé não pede certezas, pede movimento. E enquanto o povo marchava entre as águas, o impossível se tornava realidade. Naquela noite, o Egito perdeu seu poder. Não apenas seu exército, mas seu domínio sobre o coração do povo. A escravidão terminou e o amanhecer trouxe uma nova identidade. Eles não eram mais servos, eram filhos. E Moisés, aquele homem que um dia tremia diante de Faraó, agora levantava as mãos diante do mar, provando que quando Deus está contigo, nenhum império é capaz de te deter. Mas o deserto ainda esperava. A liberdade recém-conquistada seria testada pela fé. Porque atravessar o mar é fácil, difícil é atravessar o coração humano. O mar havia se fechado. O Egito estava para trás. Pela primeira vez em séculos, o povo de Israel era livre. Mas a liberdade, quando não é acompanhada de fé, se transforma rapidamente em confusão. O deserto se estendia diante deles, vasto, silencioso, impiedoso. Não havia palácios, nem pão, nem segurança. Só areia, calor e a necessidade de confiar. E foi nesse cenário que Deus começou a ensinar ao seu povo que a libertação do corpo é fácil, mas a libertação da mente é um processo. O povo que cantou de alegria à beira do mar logo começou a reclamar. A fome chegou, a sede os consumia. E a nostalgia do Egito, o mesmo lugar onde eram chicoteados e escravizados, começou a parecer atraente. "Por que nos tiraste de lá?" gritavam. Era melhor morrer como servos do que morrer de fome aqui. Moisés, diante do desespero da multidão, clamou a Deus. E o Senhor respondeu, não com ira, mas com provisão. Fez chover maná do céu, um alimento misterioso, doce, diário. Cada manhã, o povo encontrava o pão caído sobre a terra. Mas havia uma regra, podiam pegar apenas o suficiente para um dia. Quem guardava para o outro via o alimento apodrecer. Era a lição mais difícil, confiar em Deus todos os dias. Não apenas quando o milagre acontece. A jornada pelo deserto não foi apenas geográfica, foi espiritual. Deus estava transformando escravos em filhos, seguidores em crentes, sobreviventes em herdeiros. Mas a murmuração persistia. Cada obstáculo era um teste, e em muitos o povo falhou.
Em Refidim, reclamaram pela falta de água, e Moisés feriu a rocha com o cajado dela, brotou um rio. Em outro momento, enquanto Moisés estava no monte orando, o povo, impaciente, construiu um bezerro de ouro. Como pode alguém que viu o mar se abrir agora se curvar diante de um ídolo? A resposta é simples e dolorosa, o ser humano esquece rápido. O mesmo coração que adora hoje, duvida amanhã. Mas antes de julgá-los, precisamos olhar para nós mesmos. Quantas vezes também vemos Deus agir e mesmo assim voltamos a duvidar? Quantas vezes trocamos o invisível eterno pelo visível imediato? O deserto é o espelho do coração humano, ele revela quem realmente somos quando o conforto desaparece. Moisés, cansado, às vezes também duvidava. Carregar um povo inteiro cheio de ingratidão era um fardo imenso. Havia dias em que ele chorava diante de Deus, pedindo força, e o Senhor sempre o sustentava. Porque os grandes líderes não são os que nunca fraquejam, mas os que permanecem de pé mesmo quando estão cansados. Apesar das falhas, Deus nunca abandonou seu povo. De dia, uma coluna de nuvem os guiava. De noite, uma coluna de fogo os iluminava. Mesmo em meio às reclamações, a presença divina permanecia fiel. E essa é uma das verdades mais belas da Bíblia. A fidelidade de Deus não depende da constância do homem. Ele não se retira quando somos ingratos. Ele não desiste quando falhamos. O deserto foi o campo de prova da paciência divina e da misericórdia eterna. Moisés aprendeu que liderar não era mandar, mas servir. Ele intercedia pelo povo, mesmo quando o povo o rejeitava. E isso o tornava um reflexo do próprio Deus compassivo, paciente, justo. Liderar corações duros é uma das tarefas mais difíceis, mas é ali que o verdadeiro caráter é forjado. Deus não queria apenas tirar Israel do Egito, queria tirar o Egito de dentro de Israel. E isso exigia tempo, disciplina e fé. Talvez você também esteja atravessando um deserto agora. Talvez tenha saído de uma fase de escravidão de medo, pecado ou dependência, e agora se veja sem direção, cansado, reclamando. Mas lembre-se, o deserto é temporário, o propósito é eterno. Deus não te libertou para te abandonar. Ele te libertou para te ensinar a confiar. E quando tudo parecer árido, quando o pão for pouco e a água escassa, olhe para o céu, ainda há maná caindo sobre o chão da fé. O povo ainda não sabia, mas cada passo sob o sol os aproximava do monte onde o próprio Deus desceria para encontrá-los. O deserto, afinal, não era o fim, era o caminho para a presença. O deserto se estendia silencioso quando o povo chegou ao pé de uma montanha imponente, o Monte Sinai. Ali, o vento soprava forte e as nuvens pareciam tocar a terra. Era o lugar onde o invisível se encontraria com o visível. Deus havia libertado Israel com poder, mas agora queria algo maior, uma aliança. A liberdade sem compromisso é apenas fuga. Deus não queria apenas um povo solto, queria um povo santo. Moisés subiu ao monte sozinho, envolto pela névoa e pelo som do trovão. O topo ardia em fogo e relâmpagos cortavam o céu. O povo, ao longe, observava com temor. Era como se o próprio céu descesse à terra, e ali, no meio da fumaça, Deus falou. Sua voz ecoou como um trovão, mas cada palavra trazia vida. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Assim começou a entrega dos 10 mandamentos, não como uma lista de proibições, mas como uma revelação do caráter de Deus e um guia para o coração humano. Enquanto muitos veem mandamentos como limites, Moisés entendeu que eles eram proteção. Deus não os deu para oprimir, mas para preservar. Cada palavra gravada nas tábuas de pedra era um lembrete de que a liberdade precisa de alicerces. Um povo sem lei volta à escravidão. Assim como o rio precisa de margens para fluir, o homem precisa de princípios para viver.
E talvez essa seja uma das maiores lições do Sinai. O amor de Deus não é apenas consolo, é também direção. O monte tremia, mas o coração de Moisés estava em paz. Ele havia se tornado o mediador entre Deus e o povo, uma ponte entre o eterno e o terreno. Enquanto o fogo queimava no alto, Deus o envolvia em sua glória e lhe mostrava planos, leis, instruções para o tabernáculo, um lugar onde sua presença habitaria entre os homens. O Deus distante se tornava Deus presente, mas lá embaixo, o povo, impaciente, mais uma vez se desviou. Enquanto Moisés estava na presença de Deus, os israelitas moldavam um bezerro de ouro e o adoravam. A traição foi profunda. O mesmo povo que prometera fidelidade agora dançava diante de um ídolo. Quando Moisés desceu e viu o que haviam feito, sua dor foi tanta que quebrou as tábuas da lei. Foi o símbolo da quebra da aliança, o homem rompendo com o sagrado por causa da impaciência. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não desistiu. Mandou Moisés subir novamente, e ali, entre as pedras e o fogo, a aliança foi renovada. Essa parte da história revela algo profundo sobre o relacionamento entre o homem e Deus. Deus sabia das falhas do povo, mas mesmo assim escolheu permanecer. Ele sabia das fraquezas de Moisés, mas continuou a chamá-lo. A aliança não era um contrato que podia ser anulado, era um pacto de amor. E amor verdadeiro não desiste diante da fraqueza, restaura. Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber, apenas sustentado pela presença de Deus. Quando desceu, seu rosto brilhava. Ele havia visto a glória. O povo não conseguia nem olhar diretamente para ele, porque o reflexo da luz divina era insuportável. Aquele brilho não era físico apenas, era o sinal do homem que esteve face a face com o Eterno. E é isso o que acontece quando alguém se encontra verdadeiramente com Deus, nunca mais é o mesmo. O Monte Sinai não foi apenas um evento, foi um marco. Ali, Deus mostrou que a verdadeira liberdade nasce da obediência. E Moisés entendeu que a presença de Deus vale mais do que qualquer promessa de terra, poder ou vitória. Quando Deus disse que enviaria um anjo para guiar o povo, mas não iria com eles, Moisés respondeu: "Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui." Essa é a essência da fé, querer mais o Deus do caminho do que o destino em si. Talvez o seu Sinai seja outro momento em que Deus te pede para subir mais alto, se afastar do barulho e ouvir a sua voz. Subir exige esforço, exige deixar o povo lá embaixo, exige solidão. Mas é lá no alto que o fogo da presença consome o medo e revela o propósito. E quando você desce, o mundo percebe algo em você brilhou diferente. O Sinai foi o clímax da comunhão, o ponto em que o céu tocou a terra e a humanidade foi lembrada de que não existe fé verdadeira sem entrega. E Moisés, agora transformado, descia não apenas com leis nas mãos, mas com Deus no coração. O tempo passou. E Moisés, o menino salvo das águas, o fugitivo do Egito, o libertador do povo, agora era um homem velho, com os olhos marcados pelo deserto, mas com o coração cheio da presença de Deus. Ele havia visto o impossível acontecer, o mar se abrir, o maná cair, a rocha jorrar água, o monte pegar fogo. E em cada milagre, aprendeu algo que nenhum império poderia ensinar, que a força de um homem não está em sua espada, mas na sua obediência. Moisés conduziu o povo por 40 anos. Viu gerações nascerem e morrerem. Ouviu reclamações, viu revoltas, mas também testemunhou a fidelidade divina se renovar todas as manhãs. Cada passo no deserto foi um lembrete de que Deus não apenas promete, ele cumpre. Mas o destino de Moisés não era pisar na terra prometida, era conduzir o povo até ela. E esse é um dos maiores sinais de humildade que a Bíblia nos ensina.
Entender que o propósito, às vezes, é preparar o caminho para outros passarem. Do alto do Monte Nebo, Moisés avistou a terra distante verde, fértil, repleta de promessas. Ele não entraria, mas o seu coração estava em paz. Porque o verdadeiro prêmio de sua jornada não era Canaã, era ter caminhado com Deus. E ali, diante do horizonte, Deus lhe disse: esta é a terra que prometia a Abraão, Isaque e Jacó. Eu te deixei vê-la com os próprios olhos, mas não passarás para lá. Moisés fechou os olhos e descansou. Aquele que nasceu em meio à morte, agora adormecia nos braços da eternidade. A Bíblia diz que o próprio Deus o sepultou um funeral sem homens, mas com a presença do céu. A vida de Moisés é um lembrete eterno de que a grandeza não está no título, mas na entrega. Ele não foi escolhido por ser perfeito, mas porque foi moldável. Não foi chamado por ser forte, mas porque foi disposto. E cada capítulo da sua jornada do cesto no Nilo ao topo do Sinai revela uma verdade poderosa. Deus não usa os prontos, ele prepara os dispostos. Moisés enfrentou o maior império da terra, mas a batalha mais difícil foi dentro de si. Ele lutou contra o medo, contra o passado, contra a dúvida e venceu, porque nunca caminhou sozinho. E é isso que essa história quer nos ensinar, não importa quão grande seja o Egito que te persegue. Se Deus estiver contigo, o mar sempre vai se abrir. Talvez você esteja diante de um faraó hoje, um problema que parece invencível, uma dor que te escraviza, uma voz que diz que é tarde demais. Mas lembre-se de Moisés, ele também duvidou, também teve medo, também caiu. E ainda assim Deus o levantou, o guiou e o usou. O mesmo Deus que falou na sarça, que abriu o mar e escreveu em pedra, ainda fala, ainda abre caminhos, ainda escreve destinos. O legado de Moisés não termina com sua morte, porque a fé que ele plantou atravessou gerações. Séculos depois, quando Jesus apareceu no Monte da Transfiguração, Moisés estava lá, ao lado dele. Aquele que libertou o povo da escravidão física agora testemunhava o libertador, que viria libertar toda a humanidade do pecado. Tudo fazia sentido. Cada passo no deserto apontava para a cruz. Moisés abriu o mar, Cristo abriu o caminho para o céu. A história de Moisés é a história de todo aquele que decide obedecer, mesmo sem entender. De todo aquele que troca o palácio pela presença, o conforto pelo chamado, o medo pela fé. E se há algo que Deus quer te lembrar hoje, é isso: o mesmo fogo que ardeu na sarça ainda queima em corações dispostos a dizer: eis-me aqui. Então, se essa história tocou o seu coração, não deixe que ela acabe aqui. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas conheçam o poder do Deus que ainda levanta libertadores. Porque os impérios passam, mas a voz de Deus permanece para sempre.